pensa em fazer dieta low carb. Uma dieta low carb, para você não morrer de fome, você tem que dar um increase nas proteínas, né? E aí, que fonte de proteína você vai usar? As carnes vermelhas são boas? Sim, elas são ótimas. Só que carnes vermelhas, dependendo do corte, tem mais gordura do que outro. Então você deve optar por cortes magros e uma quantidade pequena, porque obviamente ela também tem caloria, não tem só benefício, né? O que é melhor? A carne vermelha, o frango ou o peixe? Primeiro nós temos que entender se você não tem intolerância alimentar a algum deles. Segundo, nós temos que entender se você gosta deles realmente a ponto da gente basear uma dieta em algum outro deles, né? Então, o segundo ponto de exclusividade da sua dieta. E terceiro, nós temos que entender que por terem cargas calóricas diferenciadas, até pelo modo de preparo, você vai poder comer um pouquinho mais de um e um pouquinho menos de outro. E me conta, e essas coisas que temos, por exemplo, com frango, como os embutidos, né? Você pega um nugget. Pô, você já jogou na internet como se prepara um nugget? Você acha que aquilo realmente tem frango, aquele franguinho puro que você sonha em comer para poder adquirir um corpinho? Com certeza não, né? Ainda mais que é um alimento frito ou assado. Assado, menos male, mas frito já pega mais. Agora o assado ou o frito, ele tem aquela capinha de carboidrato, o que também não é legal. Então como é que nós vamos escolher as fontes de proteínas? Proteínas de fontes magras e que eu coma pouco e cuja intenção é me saciar muito. Mas antes de mais nada, não existe um alimento bonzinho. Existem alimentos que são apropriados e não apropriados a você. Então por isso nós temos que te conhecer, para poder te orientar corretamente. Então vamos falar de algumas outras fontes. Por exemplo, se eu falar em proteína vegetal, né? Hoje os veganos estão muito em moda. Eu vou usar proteínas vegetais. Tudo bem. Uma proteína vegetal tem 80% de proteína de soja, 20% de proteína de lentilha. Mas se você tiver intolerância a um dos dois, e se você simplesmente não gostar, o que eu vou usar em você? Eu posso usar a albumina da clara do ovo. Posso. É um alimento legal? Ótimo. Principalmente para quem não tem intolerância. Mas 19% das pessoas têm. Um alimento, por exemplo, super em moda, whey, né? Quem é que não toma ISO, vários tipos de whey que tem no mercado? Um monte de gente. Só que o whey é proteína de leite de vaca. E essa é a proteína para a qual nós mais conhecemos pessoas com intolerância. Então, antes de mais nada, nós temos que saber ao que você não tem intolerância. Porque de repente você não tem intolerância a nada. Daí nós estamos no melhor dos mundos. Vamos te prescrever uma dieta hiper variada e com certeza as proteínas saciam muito. Você vai conseguir comer uma carga bem diminuta de carboidratos, caprichando nas proteínas de fontes magras, e vai estar mais próximo de adquirir e de atingir o corpo que você deseja. Mas não se iluda porque alimentos bonzinhos não existem. Vamos falar do peixe? O peixe é ótimo, mas e quem tem alergia a camarão, alergia a peixe, vai viver como nesse mundo? Então vamos pesquisar você. E por falar em peixe, eu deixei esse tema por último. Por quê? Porque os carpaccios são muito usados, tanto de carne quanto de peixes. E os peixes crus são muito usados. Mas no verão mora aí um tremendo perigo, que é um perigo de uma intoxicação alimentar. Só use peixes preparados na hora. Quando você tira a casca do peixe, né? Quando você descama o peixe, tira a pele do peixe, você tirou dali a proteção biológica quanto à instalação de bactérias. A partir daquele momento, são poucos minutos para que aquele material proteico entre em putrefação. Então só coma peixes preparados para você. O atum light de latinha pode? Pode. Mas comprar carpaccio de peixe, deixar 2 dias te esperando e ir comer é um risco. Assim como sashimi e outros preparos. Então vamos te conhecer melhor? Vamos entender quais são as melhores fontes de proteína para você? Nós podemos desvendar isso através de uma conversa com você e exames simples, como por exemplo de intolerância alimentar, ou podemos ir mais a fundo
pedindo um panorama genômico. Panorama genômico é um exame maravilhoso que, através do seu gene, que vai ser lido através de células da sua bochecha, né, carreadas pela sua saliva, então já estou aqui te dando uma pista, que é um exame que se faz analisando a sua saliva, ele pode dizer, dentro de um painel FIT, que é um painel de condicionamento físico, ou seja, os 220 genes, seus genes, envolvidos com seu condicionamento físico, qual é a melhor fonte de proteína para você, qual a melhor fonte de carboidrato, qual a proporção entre eles a cada refeição que você deve ter, qual é a composição das suas fibras musculares, quanto por cento de fibras longas, quantos por cento de fibras curtas, para a gente adequar também o seu exercício e não ficar sonhando com férias, né? Assim, você vai ter que ter disciplina de sono, de ingesta de água, tem que tomar muito líquido, tem que malhar muito e tem que comer certo. E como você faz para comer certo? Se conheça melhor. Porque a dieta diz respeito a você, ao seu contexto, ao seu desejo, ao seu mundo. Vamos te conhecer melhor para a gente poder construir o melhor do mundo para você, tá bem? Te aguardamos. Sempre visite o nosso canal, tem um monte de novidade interessante para você aprender a criar um mundo melhor para você mesmo. Tudo de bom.